Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, 26 de fevereiro, agora são 9 horas e 3 minutos e está no ar o Bom Dia Jacareí. Ontem, infelizmente, foi o dia com o maior número de mortes registradas desde o início da pandemia. Já são mais de 10 milhões de infectados e 250 mil mortes em todo o país. A gente lamenta essas vidas perdidas durante esse ano. Em Jacareí, a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que foram registrados até o momento 11.899 casos de Covid-19. Desse total, a notícia é boa, 11.385 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame, 4.118 pessoas, e o número de óbitos continua em 285. Em tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 27 internações, sendo 14 em UTI, e dos casos suspeitos, são 26 pessoas internadas e 6 permanecem na UTI. Sobre a vacinação, Jacareí não recebeu, na verdade, novas doses, mas ainda não foi registrado nesse boletim que você vê aí na tela, que foi de ontem no final da tarde. Logo mais a gente traz essa informação atualizada aqui no Bom Dia. Mas até o momento, 10.885 pessoas já foram vacinadas. Tomaram a primeira dose 8.524 pessoas e a segunda 2.361. Esse número representa 3,62% da população jacareiense. Lembrando que esses números são atualizados de segunda a sexta-feira pela Prefeitura e a gente traz sempre essas notícias aqui no Bom Dia Jacareí. Formada em História pela Universidade do Vale do Paraíba, artista plástica, autodidata, cantora, nossa convidada de hoje iniciou seus trabalhos com a produção de retratos para pessoas particulares e já fez desenhos para compor exposições do Museu do Vale do Paraíba, o MAVE, ilustrou um livro sobre o bolinho caipira e atualmente foi contemplada com a Lei Aldir Blanc para ilustrar um livro infantil sobre o MAVE, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Hoje nós estamos recebendo a Márcia Raquel. Que privilégio ter você aqui com a gente, seja bem-vinda. Que bom, é um prazer estar aqui. Márcia, seu currículo é extenso para uma pessoa de 25 anos, posso falar a sua idade, né? Uhum. Um baita currículo. Mas tudo isso, claro, teve um começo, né? Eu falei que você é cantora, você estava me contando que já cantava com seus irmãos em festas de casamento, tem aí um talento para desenhar, é historiadora. Como é que surgiu essa questão da arte na sua vida? Então, desde pequena, assim, eu sempre fui muito ligada à história e à arte, assim, muito pelo que eu assistia, muito pelo que eu conversava com a minha irmã. A gente gostava de criar, tipo, personagens, desenhava, escrevia as histórias sobre eles. E, assim, desde muito pequena eu fui percebendo que essa era a forma, assim, que eu me sentia melhor, era a forma que eu conseguia sublimar, assim, tudo que me incomodava. Nessa fase de pandemia, eu acho que isso tudo se intensificou, né? Porque isolamento social, apesar de você estar trabalhando, né, de forma mais remota, com distanciamento, a arte tem sido um respiro para você? Nossa, totalmente, tem sido um respiro. Eu tenho aprendido muito, porque todo mundo está mais introspectivo em casa, né? E tem sido assim, além de um processo muito grande de autoconhecimento, eu tenho aprendido muito sobre o que eu quero expressar, como eu quero expressar. Então foi um momento que em casa, assim, eu passei a estudar mais os traços e isso me ajudou muito. Foi assim o que me fez bem, sabe? Foi o que fez assim eu suportar assim tudo. E esses traços, claro, tem registros desse momento tão difícil que a gente está vivendo? Sim, também. Eu tentei expressar assim, em alguns desenhos a angústia, o sofrimento mesmo, o medo, né, a incerteza. Eram alguns temas que eu estava procurando assim, em trabalhos pessoais trabalhar esse ano. Isso aí, daqui a pouco a gente volta a conversar mais com a Márcia. Por ser classificado como serviço essencial, o transporte público não para. Porém, com o aumento de pessoas nas ruas, os veículos estão constantemente com a lotação máxima. Independente da classificação do Plano São Paulo, o transporte público não para. Todos os dias levando milhares de pessoas aos seus destinos. Afinal, os ônibus fazem parte dos serviços essenciais definidos pelo governo do estado de São Paulo.
Com a normalização do funcionamento de alguns estabelecimentos e a retomada na rotina, o transporte público tem sentido o impacto do aumento das pessoas nas ruas. E o usuário é o principal impactado com essas mudanças. Em questão dos horários, eles têm reduzido, mas na minha opinião não foi algo tão inteligente. Por quê? Tem reduzido os horários e os ônibus têm se mantido cheios. E como estão cheios, não tem como manter a questão do distanciamento social. Então está bem complicado. Muita demora. A espera é longa, a gente fica de 1 a 3 horas no ponto, né? Não sei se está tendo pouco ônibus, né, na linha, por causa da epidemia. Em maio de 2020, um decreto estadual tornou obrigatório o uso de máscaras dentro dos ônibus como uma medida de proteção contra a Covid-19. Mas as lotações preocupam os passageiros que não se sentem seguros dentro do transporte. A gente fica com receio, né? Porque sempre tem uns lá no fundo lá que abaixa a máscara, né? Eu acho que deveria ter mais linhas para meu bairro, porque são vários, tem 3 bairros praticamente, né? A Casinha, 2 predinhos e o Colônia. Então junta todo mundo e cada todo mundo pegando o mesmo ônibus. Não me sinto seguro. Tudo bem que todos usam máscara, mas não é o suficiente, por conta do distanciamento que não existe. Independente do ponto que você pegar aqui no centro da cidade, vai estar bem cheio. Nossa equipe entrou em contato com a empresa JTU, responsável pelos ônibus de Jacareí, sobre os horários e as lotações no transporte público. Porém, a concessionária se pronunciou apenas sobre a higienização feita nos carros. Fica ruim para os trabalhadores, né? Eu tenho uma filha que trabalha aqui no centro, ela consome todos os dias o ônibus, né? Então ela chega em casa o quê? Umas 4h30, 6 horas, não tem horário para ela fixo para chegar em casa. A Secretaria de Mobilidade Urbana se manifestou por meio de nota e reforça que o monitoramento dos veículos segue em tempo real e sempre que necessário é acionado um carro extra para a circulação. Márcia, voltando aqui para o nosso bate-papo, você é formada em História e trabalhou um tempo no MAV, né? Fez o seu estágio no MAV. Como é que foi esse período, né, de aproximação com a cultura da nossa região? Nossa, o MAV, assim, quando eu comecei a me formar em História, né, o que eu procurava era, assim, um caminho para eu entrar depois no mestrado de História da Arte, que eu gosto muito. E o MAV, ele me fez, assim, ficar ainda mais apaixonada por museus, sabe? Pela parte assim, técnica dos museus, pela parte cultural e eu penso muito em continuar trabalhando nessa área de museus porque eu fiquei apaixonada e era o lugar que eu gostava muito de ir quando eu era criança, sabe? Eu ia bastante com minha irmã e ela lembra muito disso e poder ajudar assim, na pesquisa, na produção das exposições e mediar as pessoas que iam visitar foi muito especial, assim, fez eu me apaixonar ainda mais pelo que eu estava fazendo. Paixão que agora vai ser colocada em forma de livro, né? Márcia foi contemplada pela Lei Aldir Blanc e agora vai publicar um livro infantil sobre o MAV. Dá para contar um pouquinho aí sobre esse projeto? Sim, nossa, com certeza. Quando eu trabalhei lá, uma das coisas que eu fazia era a mediação com as turmas das escolas, né? E surgia muito a dúvida assim, nas crianças de enxergar o museu, o Casarão, né, como tendo 3 fases na história. O de Casarão, né, do Gomes Leitão, depois o período da escola, do Coronel Carlos Porto, e depois o período museu. Eles misturavam tudo. E aí, nessa época, já eu tentava assim, expressar em jogo ou de alguma forma mais didática para eles. E aí, quando surgiu o Aldir Blanc, eu falei, nossa, por que não escrever um livrinho ilustrado, né, que é unir 2 coisas que eu gosto, história e ilustração, para explicar isso para eles. E essa explicação, ao mesmo tempo que ela é riquíssima, ela traz também uma parte, a gente pode colocar que talvez sombria, né, que foi o período da escravidão, que a gente viveu isso aqui em Jacareí. Como é que é falar de temas tão importantes para crianças? Como que é esse desafio? Nossa, é muito difícil, é uma coisa que eu perguntava bastante para uma professora minha na época da faculdade, que é você tratar, eu tentava, porque as pessoas elas veem muito o Casarão como um homem muito rico e tudo mais, e não veem o peso que isso traz, né, pelas mãos que foram construído o Casarão, e eu tento sempre trazer isso para as crianças.
de uma forma que elas se conscientizem mesmo assim, sabe? Que essa história seja lembrada, que ele não seja heroificado. O livro tem uma faixa etária, já tem data para lançamento? Tem sim, ele vai lançar agora, né? O prazo da Aldir Blanc é até o dia 10 de março, né? Foi prorrogado. Ele já está na editora para ser impresso, né? E eu vou disponibilizar também gratuitamente online, vou publicar. E vou distribuir os físicos para as escolas estaduais, né? Agora na primeira semana de março. E é isso. E como é que é isso, né? Isso é tão importante. Como é que é você ter uma carreira tão jovem, né? Vou reforçar, gente, a Márcia é muito jovem, tem um currículo muito extenso. Como é que é ter um livro publicado tão jovem? Nossa, é a realização de um sonho, assim, sabe? Eu, assim, desde pequena mesmo, eu lia livros ilustrados e eu sou apaixonada por livro infantil. Eu amo o livro ilustrado. E eu sempre pensava assim, nossa, um dia eu quero escrever um livro e publicar, né? E tem até assim, eu sou muito de guardar, acho que é coisa de historiadora, né? Eu tenho papéis antigos guardados e aí tem um com a minha letra de criança, assim, escrita, um dia eu vou ser uma escritora, sabe? Que demais! E aí é uma realização de um sonho, sabe? Eu nem acredito, assim, às vezes. Na hora que chegar nas mãos, então, a emoção vai ser dobrada. Dia 10 de março, Sim, então, a previsão? Isso. Claro que a gente traz para você depois informações onde você vai encontrar esse livro disponível, também pela internet. A obrigatoriedade da prova de vida anual para benefícios do INSS seguirá suspensa até o final de abril. A prova de vida anual é obrigatória para que aposentados e pensionistas do INSS tenham seus benefícios bloqueados ou não. Em razão da Covid-19, estava suspensa desde março de 2020, quase um ano. Mas, segundo o presidente do Instituto, Leonardo Rolim, a partir do mês de maio voltará a ser obrigatória. O INSS anunciou ainda a aplicação de um projeto piloto que permite realizar o procedimento por meio digital. O serviço está disponível no aplicativo meugov.br, você consegue verificar todas as informações. Para profissionais da saúde que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, a Prefeitura abriu um novo formulário de cadastro, a gente falou disso ontem, mas hoje quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nayara, isso mesmo, bom dia, cadastro aberto então para profissionais de saúde. Bom dia a você, bom dia a todos, isso mesmo, trabalhadores e profissionais da área da saúde que ainda não se vacinaram podem fazer um cadastro para receber a vacina contra a Covid-19 aqui em Jacareí. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, quem está realizando esse cadastro por meio do formulário inscrical-autonomo.jacareí.sp.gov.br. E na hora que você for fazer, você, profissional da saúde ou trabalhador da área da saúde, for fazer a inscrição, você precisa estar com RG, CPF, CEP do endereço onde você mora e o e-mail que você mais utiliza em mãos. É importante reforçar também que é preciso anexar a cópia do RG, uma cópia do CPF e um documento, a cópia de um documento que comprove que você atue aí na área da saúde. Caso você for trabalhador da área da saúde, mas trabalhe em outra cidade aqui da região, mas você mora em Jacareí, você pode tomar a vacina aqui na cidade. Quem for fazer a inscrição será comunicado por e-mail com indicação do dia e local a serem vacinados conforme aí a disponibilidade das doses. Em caso de dúvida, é só ligar no 156 ou pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nayara, pelas informações. Então, lembrando, o cadastro começa hoje, vai até o dia 28 para profissionais da área da saúde que estão ativos e que ainda não se vacinaram. A Faculdade de Psicologia da Anhanguera, aqui de Jacareí, está disponibilizando atendimentos psicológicos gratuitos. Veja a reportagem e saiba como participar. O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo, o que foi agravado segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que constatou que 80% da população tornou-se mais ansiosa por conta da pandemia. Além disso,
Procurar assistência médica profissional muitas vezes não é possível por conta da realidade financeira de parte da população, onde estima-se que 75% das pessoas de baixa e média renda não consegue ter acesso ao tratamento. A Faculdade de Psicologia da Anhanguera pretende oferecer para o próximo ano atendimentos gratuitos à comunidade. Esta que pode ser uma oportunidade de ouro para quem precisa de atenção profissional, mas que não pode pagar pelos atendimentos particulares. Conforme foi explicado pela coordenação, os atendimentos serão prestados pelos alunos do 7º, 8º, 9º e 10º semestre, sempre acompanhados por um supervisor. As faculdades de psicologia precisam ter um espaço chamado de clínica escola, onde os alunos passam a fazer esse atendimento. Esse atendimento é oferecido gratuitamente à comunidade. A ideia é que a gente possa atender crianças, adultos, adolescentes, pessoas da terceira idade. No próximo semestre, a gente inicia essa captação de pacientes, de público, né, de pessoas interessadas, para virem para esses atendimentos, que são semanais e são atendimentos em psicoterapia. A gente entende que é um atendimento extremamente necessário, porque muitas pessoas não têm acesso, né, por N motivos, não têm acesso ao atendimento terapêutico, e nós vamos oferecer esse atendimento para a comunidade. A professora Marise explica que a população deve perder o ainda existente receio de procurar ajuda psicológica e ressalta o compromisso de confiabilidade entre o paciente e o psicólogo. É interessante falar para vocês que o papel do psicólogo não é fazer escolhas para o paciente. O papel do psicólogo é mostrar para o paciente quais as escolhas que ele tem. Tá? E ele pensar nessas escolhas com muito carinho, porque essas escolhas vão refletir lá na frente. Todas as escolhas você vai ter que assumir a responsabilidade por elas, né? Então, o nosso papel é esse. Às vezes, as pessoas têm muita resistência para ir para a terapia, porque, primeiro, vai pensar que o terapeuta vai julgá-lo, vai pensar que o terapeuta vai contar para os outros sobre a história dele. E uma das coisas que é muito, mas muito cobrado na formação do psicólogo, e entre nós, psicólogos, que fazemos supervisões e que fazemos grupos de estudos, é a questão da ética, né, do sigilo profissional. A clínica também oferece um espaço para atendimentos específicos com crianças, que receberão atenção especial por parte dos psicólogos. No caso, essa criança vem para a gente faz uma avaliação psicológica, chama os pais, dá uma devolutiva para os pais, dizendo o que foi constatado durante a observação e os testes, e a gente já propõe. Essa criança deve ficar com a gente para ser acompanhada, e vocês serão requisitados sempre que necessários, porque não adianta tratar só o filho. A gente tem que tratar a família. Para participar do projeto, os interessados devem enviar um e-mail diretamente para a clínica. Eles receberão um formulário para preencher e efetivar seu cadastro. Tem um link onde eles fazem a inscrição, é um formulário, eles vão preencher com os dados básicos e, posteriormente, uma pessoa da clínica vai fazer contato para que a gente possa agendar um horário para essa pessoa ser atendida. Reforçando, então, que é preciso entrar em contato, primeiro pelo e-mail ali que você viu, que é o psicojacareí@gmail.com, para então conseguir agendar o seu atendimento. Então é importante a gente cuidar também da saúde mental nessa fase tão difícil. Márcia, se inscrever no edital é um desafio para muita gente, né? Você foi contemplada pela Aldir Blanc, coisa boa, e tem projeto também pela LIC aí, que você está no aguardo, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Dá para contar um pouquinho para a gente? Sim. Então, eu me inscrevi pela Aldir Blanc, foi a minha primeira inscrição em editais, assim, né? Eu fiquei muito animada quando eu consegui, e eu já tinha muita vontade de escrever um projeto para a LIC também. E aí eu escrevi, né, também a proposta de um livro ilustrado, abrangendo agora um pouco a história de toda a cidade. Essa questão dos editais ainda é uma barreira para muita gente. Muita gente ainda pensa, será que é possível para mim mesmo? Será que eu consigo? Ainda é uma barreira. Você descobriu que não tem barreiras, que é só você se concentrar, ter a documentação correta e colocar o projeto para acontecer? Com certeza. Desde 2019 eu já pensava em escrever um projeto e eu colocava essas barreiras, né? Eu ficava, nossa, não, que difícil, Eu li o edital assim e ficava, não, eu não vou conseguir fazer tudo isso. E aí, dessa vez eu peguei, me organizei, sentei cada dia um pouquinho, fui escrevendo
E é gostoso até produzir, assim, sabe, o projeto para enviar para o edital, é tranquilo, assim. Lembrando que você pode acompanhar sempre, né, os editais disponíveis na página da Fundação Cultural, que é o fundacãocultural.com.br. Lá você encontra tudo o que acontece na área da cultura aqui na nossa cidade. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já.